Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler até o versículo 16. Efésios, capítulo 4, até o verso número 16. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado por auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meu Deus, muito obrigado por estarmos juntos essa manhã, ouvindo a Tua palavra, cultuando ao Senhor. E agora, Pai, queremos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar a cada um de nós. O que queremos ouvir é a Tua voz, não os homens com doutrinas ou filosofias do mundo, mas a palavra que procede da Tua boca, que é alimento espiritual, que liberta, que sustenta essa palavra que nós precisamos. E te pedimos em oração que barreiras sejam quebradas para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Eu coloco a minha vida diante do Senhor pedindo Tua graça e misericórdia, clamando pela unção do Teu Espírito, para que neste poder a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações. É o que te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, olhando para esse texto, lendo esta palavra do apóstolo Paulo, eu percebo que Deus tem um plano para a igreja, Deus tem uma visão da igreja, muitas vezes diferente da visão daqueles que chegam à igreja. Aquilo que Deus pensa sobre uma igreja, muitas vezes é diferente do que as pessoas pensam ao se dirigir a uma igreja. Talvez algumas pessoas pensem que a igreja é um lugar para elas de alguma forma prosperarem, para elas de alguma forma melhorarem de vida e buscarem ali algum tipo de orientação e resumem a isso a sua visão sobre a igreja. Mas lendo o texto de Paulo aqui com você, é muito perceptível que Deus tem uma visão muito mais profunda sobre o que é a igreja, sobre o envolvimento de cada um, sobre o relacionamento de um com o outro e sobre o trabalho que é esperado para cada um realizar. Tudo isso é mencionado por Paulo, eu não sei se você percebeu à medida que a gente lia, que ele não fala apenas de reunir um grupo de pessoas, mas ele fala de pessoas trabalhando uma pelas outras, ele fala de pessoas com dons e talentos, sendo exercitados para que todo o corpo tenha um proveito a respeito disso. Então é uma visão bastante diferente. Ele fala, em linhas gerais,
a respeito da unidade da igreja, que é algo muito importante, algo planejado por Deus, essa unidade e a sua importância para o corpo de Cristo. Mas, antes de falar aqui de unidade, nos versículos anteriores do capítulo 3, que nós não lemos, mas que eu vou ler contigo agora, a partir do verso 14, ele vai falar do fortalecimento espiritual. Verso 14 do capítulo 3 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo faz uma oração. Ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Ele ora pela igreja. E nessa oração pela igreja, ele pede pelo fortalecimento espiritual de cada um dos irmãos que compõem a igreja. E logo depois de falar sobre o fortalecimento espiritual, no capítulo 4, então, ele entra no assunto unidade. Não haverá unidade se antes não houver um fortalecimento espiritual. E por que eu digo isso? Porque nós somos pessoas muito diferentes, todos nós. A gente encontra um ou outro com quem temos afinidades, gostos parecidos, né? Hábitos semelhantes, mas via de regra, cada um de nós é uma pessoa completamente diferente. A gente tem visões diferentes, tem hábitos diferentes, preferências diferentes. E é muito difícil falar-se em unidade quando há um público tão distinto, tão diferente. Isso é óbvio, né? Mas também quando muitas vezes se fala de unidade na igreja, algumas pessoas têm uma visão muito romântica da unidade. Como se a unidade fosse transformar a gente em pessoas um pouco alienadas, que não pensam, né, que não raciocinam, que simplesmente em nome do paz, do amor, né, a gente vira meio hippie, né, muito chapado assim. Parece que essa é a visão de unidade. Não, paz e amor, está tudo bem, a gente vira Teletubbies, né? Não é essa a visão de unidade que Deus passa para a igreja. A visão de unidade que Deus passa para a igreja, ela é prática, ela é perceptível, ela é racional, ela entende o que é necessário. Mas para isso, e aí diante disso a oração de Paulo, que haja um fortalecimento espiritual, porque somente pessoas espirituais conseguem superar as suas diferenças. Somente as pessoas espirituais conseguem chegar ao nível da outra para ajustar o relacionamento e ter um relacionamento saudável. É preciso que antes haja, então, um fortalecimento espiritual, porque é o fortalecimento espiritual que gera algo que todos nós precisamos, que se chama maturidade. O que é maturidade, gente? Se tornar maduro, experiente, não é? A gente, quando é jovem, muitas vezes estamos num período de amadurecimento, porque ninguém nasce maduro. A gente vai melhorando dia a dia, vai amadurecendo, vai deixando de ser criança. Dizemos que a adolescência é essa fase intermediária em que a gente vai deixando a criança para se tornar o jovem. Então, uma fase de transição, de mudança, de amadurecimento, em que a gente já não comete tantos erros naturais de uma criança, a gente não comete tantas infantilidades que são naturais de uma criança. Então, o amadurecimento vai nos tornando pessoas mais fortes, saudáveis, não é? Mais equilibradas. E isso é necessário. E o que dá amadurecimento a alguém na igreja não é o seu tempo de casa, mas é a sua espiritualidade.
Então Paulo, ele ora pelo fortalecimento espiritual da igreja, visando um amadurecimento desta igreja. Para que a gente já não discuta por qualquer bobagem, para que a gente não fique de mal por qualquer coisa. Isso é próprio de criança, é ou não é? Na época de criança, quantas vezes você ficou de mal com um coleguinha? Você passava o dedo mindinho assim, né? Estou de mal com você. Isso é bonitinho, porque é próprio da época da criança. Agora, os marmanjos igual a gente, ficando de mal um com o outro. Você acha bonito isso? Deus também não. Deus também não acha isso bonito. Mas isso só vai acabar se houver amadurecimento. Enquanto a gente for grandão, mas com a cabeça de criança, a gente vai continuar incorrendo nesses mesmos erros, nesses hábitos que não deixam a nossa vida, porque não atingimos um patamar, o patamar de maturidade desejada por Deus. Então, antes da unidade, amadurecimento espiritual. E Paulo também, antes da unidade, ele fala do amor. O amor que precisa ser exercido entre nós, que é aquilo que vai proporcionar, veja, a maturidade, a espiritualidade e o amor vão ter como consequências a unidade. Não se força unidade. Eu tenho que ser um com você porque Deus mandou, então eu tenho que te amar, eu tenho que me forçar a isso. Não, isso tem que acontecer de uma forma natural, vinda do meu amadurecimento, da minha espiritualidade e da quantidade de amor que eu preciso ter no meu coração em relação aos meus irmãos. Isso vai promover, então, uma unidade que me faça superar as suas deficiências e que faça você superar as minhas deficiências. E aí a gente, então, começa a suportar um ao outro, que é um termo usado na Bíblia. Então, a unidade, ela implica num suporte, em suportar as debilidades, as fraquezas, as falhas que nós vamos cometer em todos os relacionamentos. Isso vai acontecer, falhas acontecerão, mas não poderão essas falhas nos separar, porque nós somos maduros, porque nós somos espirituais, porque nós temos um coração cheio de amor. Então a gente consegue a unidade proposta por Deus. E essa é a oração que Paulo faz. No verso 15, ele diz assim, olha, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele diz, olha, vocês vieram do Pai, vocês fazem parte da família do Pai. Isso é o primeiro princípio que vocês têm que entender. Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito aonde? No homem interior. Olha a oração de Paulo. Que meus irmãos sejam fortalecidos com o poder gerador do Espírito Santo habitando no homem interior de cada um, que isso vai realmente fazer a diferença, esse fortalecimento na alma. O homem interior, na minha alma, e muitas vezes está sujeita a decepções, a mágoas, a angústias, todas essas coisas residem na alma. E Paulo diz, eu quero que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, nessa briga contra a carne, pelo sossego da sua alma, como já preguei aqui algumas vezes. Então, o Espírito Santo é quem vai nos fortalecer, para que a alma sossegue. E quando há uma alma sossegada, é fácil um relacionamento. É difícil se relacionar com alguém que tem a alma inquieta, porque ela está sempre debaixo de situações conturbadas em relação à própria pessoa, porque sua alma não é sossegada. Então Paulo ora dizendo, Senhor, fortalece os meus irmãos no seu homem interior, através do seu Espírito, atuando de uma maneira sobrenatural. No verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados quer dizer enraizados, com a raiz, com alicerce fincado no amor. O amor é a base disso tudo pela qual ele está orando. E o coração firmado pela fé. E Cristo dentro do coração de cada um. Essa é a oração de Paulo. Não há oração melhor que a gente possa fazer pela igreja
que os irmãos sejam fortalecidos. A igreja, queridos, nós dizemos, somos nós. Uma igreja é forte, somos nós formos fortes. Uma igreja é fraca, se nós formos fracos, não é? A igreja somos nós. A qualidade de uma igreja não depende do pastor. O pastor pode ser ruim, mas a igreja pode ser boa. Entende isso? Não depende de um homem a qualidade da igreja. Assim como também um pastor bom não faz uma igreja boa. Depende de cada um no seu relacionamento com Deus. Para que isso, então, nos fortaleça como igreja. Para que nós sejamos do jeito que Deus deseja. Alicerçados, firmados, fortalecidos na alma, no interior. E a gente vai se tornando cada vez mais maduro espiritualmente à medida que o tempo passa. E ele termina aí a oração dizendo, a fim de poderes compreender com todos os santos. Quem são os santos? A igreja, nós. Ele ora para que cada um seja fortalecido, para que haja uma compreensão em todos. De quê? De qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então ele deseja que todos os santos, toda a igreja, tenham um conhecimento vasto, amplo, em todas as direções. Que não haja nada oculto, que nós estejamos todos no mesmo nível de conhecimento de Deus, arraigados sempre no amor, alicerçados nas coisas de Deus. Então há uma igualdade em toda a igreja. Esse é o plano de Deus, essa é a oração do apóstolo Paulo. Uma vez que isso se estabeleça, aí o segundo passo se torna mais fácil. Aí a unidade se torna possível. E é isso que ele vai aqui começar a nos dizer a partir do capítulo número 4 da sua carta aos Efésios, o texto que a gente leu aqui no início, falando de como deve ser a vida de cada um, que já foi fortalecido, que já foi amadurecido, que está alicerçado, arraigado no amor, e todos então vão partir para uma vida diferenciada. Versículo 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, ele está preso quando escreveu essa carta, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você sabe o que é vocação? Vocação é uma voz que chama. Então você foi chamado. O vocacionado é alguém que ouviu uma voz que o chamou. Então você foi chamado a uma vocação. E agora você tem que andar de acordo com ela. Você é vocacionado a quê? A ser santo? Então você precisa andar de acordo com essa vocação. A minha vocação é ser bandido. Então como é que você vai andar? Você vai andar como bandido, porque é a tua vocação. Mas se você tem uma vocação, um chamado de Deus para você ser um crente verdadeiro, você tem que andar de um modo digno desta vocação, ou seja, de acordo, coerente. É simplesmente uma questão de coerência. Eu fui chamado por Deus para quê? Primeiro, eu fui chamado. Eu ouvi a voz de Deus, todo crente foi chamado. Todo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas o crente também foi chamado. Também ouviu a voz. Ouviu a voz de quem? Do Espírito Santo, que a Bíblia diz, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo me chamando a deixar o pecado e a entender o meu pecado e saber que só em Cristo teria o perdão para ele. Isso foi o chamado de todo crente. E agora Deus me chamou para viver uma vida diferenciada daquela que eu vivia antes, no pecado, morto em delitos e pecados, fazendo a minha preferência, buscando o meu próprio prazer. E agora fui vocacionado para buscar a direção de Deus, o padrão de Deus para a minha vida. Então, preciso andar de uma maneira que esteja de acordo com a voz que eu ouvi. Você ouviu a voz de Deus chamando você para o arrependimento, para a entrega, e agora você tem que andar de acordo com esse chamado. Simplesmente isso que Paulo nos diz logo no início. Versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, que quer dizer paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha aqui o suporte aí de novo, né? Eu preciso suportar em amor.
Mas para isso eu preciso andar em humildade e mansidão, e com muita paciência. Olha que maravilha, como se torna fácil ser um com você, suportar os seus erros e você suportar os meus. Primeiro nós nos colocamos em humildade. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas o que se exaltar será humilhado. Eu já me coloco por baixo, como Paulo diz, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Então eu já me coloco por baixo. Quando você começa por baixo, já fica mais fácil. Agora, quando você começa exaltado, já fica mais difícil me relacionar com você e você comigo. Então a gente já se humilha, a gente já apresenta um comportamento de mansidão, não é de arroubos, não é de gritos, sou eu e tal, não, é manso, é humilde. Assim como Jesus se apresentou manso e humilde de coração e com muita paciência, longanimidade. A paciência é aquela atitude que me faz suportar as falhas, as debilidades. Eu também suporto porque eu sou humilde, eu sou manso, eu não sou brigão, eu não sou encrenqueiro. Eu não sou alguém que olha os outros de cima para baixo, então eu sou humilde, eu consigo suportar muito melhor a paciência, então ela enche o meu coração e então faz com que a gente se suporte uns aos outros em amor. Unidade é isso, irmãos. Unidade não é esperar que todo mundo seja perfeito do jeito que eu gosto para eu poder me dar bem com essa pessoa. Unidade não é eu imaginar uma pessoa ideal que nunca me machuque, que nunca me contrarie, para que eu possa então conviver bem com ela. A unidade requer a mansidão, a humildade, requer o amor, requer a paciência, para que eu seja capaz até de suportar alguma debilidade de alguém que está junto comigo, mas que eu reconheço, preciso tê-lo ao meu lado, com todos os defeitos que ele possui, porque eu também tenho os meus. Essa é a definição de unidade que Deus está nos apresentando pelo apóstolo Paulo. E no verso 3 ele diz, esforçando-vos, olha o esforço aí, diligentemente, disciplinadamente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba como está tudo ligado, eu preciso agora de me esforçar. A unidade requer um esforço. Como eu disse, não é Teletubbies, não é tudo bonitinho, passarinho cantando, solzinho aparecendo, sorvetinho, creminho gostoso. Não é assim. Tem esforço, requer dedicação, requer um envolvimento da nossa parte, para que haja o vínculo da paz, a unidade no Espírito. Isso é necessário. Ele continua dizendo no verso 4 que há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. E aí ele vai enumerar aqui 7 tipos de unidade. Um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Veja como Deus trabalha na unidade. Deus é único, Deus é um, mas Ele é uma trindade, como a Bíblia nos sugere. E essa trindade trabalha em harmonia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando harmonicamente pela salvação do mundo. Isso é unidade, isso é ensinado, isso é proposto, isso é requerido da igreja. Não é uma opção, mas é um dever, é uma ordem a qual nós temos que nos submeter, segundo diz a Bíblia. E ele enumera que nesta unidade que Deus espera, olhar para nós como um corpo saudável, ligado, forte, fiel. Ele diz que neste corpo haverão diferenças, mas essas diferenças são até benéficas para o corpo, porque Deus distribui dons a nós. E os nossos dons são diferentes. Nós não temos todos a mesma habilidade, o mesmo talento, a mesma aptidão, mas cada um tem a sua importância no dom que de Deus recebeu para trabalhar esse dom em prol da edificação, subir o edifício de Deus.
a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então veja o que ele fala no versículo número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom é um presente. Dom é sempre presente. E há uma proporção, uma distribuição proporcional desse dom à sua igreja, e isso vem de Cristo. Versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que de lá havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Deus nos deu dons para encher a nossa vida de coisas boas. Tudo vem dele, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação, diz a palavra de Deus. Então, temos dons, porque Deus nos deu dons. Encheu a nossa vida e tem enchido a nossa vida até o dia de hoje. E nele está concentrado todo o poder da doação de qualquer tipo de dom. Isso também começa a falar comigo que não posso me orgulhar nem me envaidecer do dom que eu possuo, porque ele não é meu. Ele não é nato, ele veio de Deus. A gente tem a mania de achar que a gente nasceu assim, abençoado, né? Que a gente nasceu com o dom. Não, o dom veio de Deus para você. Seja ele qual for que esteja sobre a sua vida, ele tem uma origem, e a sua origem é em Cristo. Como disse Paulo no versículo 8 a 10, é dele. Ele subiu, ele desceu, ele distribuiu, ele fez. Ele fez todas as coisas. Ele enche todas as coisas, como diz aqui o apóstolo Paulo em sua palavra. E cada dom recebido por cada um de nós tem apenas um propósito, o aperfeiçoamento para o serviço, a edificação da igreja, trazendo unidade, trazendo conhecimento. Versículo 11, ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para que os santos têm que ser aperfeiçoados? Para desempenhar o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o serviço aí. A gente tem um serviço. Os que receberam dons têm um serviço. Os que são beneficiados pelos dons têm um serviço. E o serviço de todos, no final das contas, é edificar, subir o edifício, que se chama igreja. Não esse prédio, mas o prédio espiritual da nossa unidade, do nosso fortalecimento de todos nós. Esse é o propósito principal de Deus ao distribuir entre nós os seus dons, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uns são apóstolos, outros são evangelistas, outros são pastores, mestres, cada um seu dom. Objetivo: dar crescimento a toda a igreja, para que cada um desempenhe o seu serviço. E no final de tudo, como ele diz no verso 13, todos cheguem à unidade da fé. Olha a visão de Deus, todos juntos, todos no mesmo nível, todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Deus não quer que um filho seu o conheça mais do que o outro. Deus não quer que um filho seu tenha algum tipo de privilégio em relação ao outro, porque Deus está acessível a todos igualmente. A gente às vezes diz, mas o fulano tem tanta intimidade com Deus. Essa intimidade está disponível para você também. Todo dom que o fulano tem também está disponível na mesma proporção, talvez em outra área, a você também. Se o fulano é uma bênção, você pode ser uma bênção também. Porque o que Deus quer é que todos sejam uma bênção.
Que toda a igreja esteja no mesmo patamar de igualdade, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo da igreja, é o alvo de Deus para a igreja, que todos sejamos iguais. Que não tenhamos aqui pessoas mais espirituais e menos espirituais. Que não tenhamos aqui pessoas que conhecem mais de Deus e outras que conhecem menos de Deus. Isso existe, mas não é o plano de Deus. O plano é que cada um com seu dom trabalhe, exerça, ensine, faça. E à medida que cada um vai aprendendo, continue o serviço até que todos cheguem àquele mesmo alvo. Não tem essa hierarquia no reino de Deus da forma que as pessoas pensam no mundo. Ele concedeu dons. Ele concedeu aqui alguns para serem, como diz aqui, apóstolos. Hoje tem pastor que diz assim, eu sou apóstolo agora. E pastor já não me cabe, né? Eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou arcebispo. O que mais tem aí? Semideus, deusinho, né? Tem umas graduações aí para a gente subir, né? Mas o que Deus está dizendo é que Ele apenas deu um dom. Você tem o dom de apóstolo, porque você tem o dom de ser enviado e ali onde você chega, abrir uma igreja, abrir um trabalho, levar a palavra. Você tem o dom de ser um evangelista, isso foi dado por Deus. Isso aconteceu não porque você é bom, mas porque Deus deu a você este dom. E Ele deu também alguns a serem pastores e mestres. Mas isso não quer dizer que o pastor e mestre é mais importante que o membro qualquer da igreja, porque no final Deus quer que todos cheguem ao mesmo lugar. Concorda? É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus espera de você, de mim. Cada um exercendo o seu dom, cada um fazendo o seu trabalho, cada um se dedicando à edificação do outro. Se você vê alguém mais baixo do que você no sentido espiritual, você deve levá-lo à sua estatura. Você deve buscá-lo. Se há alguém num nível inferior, nós temos que estender a mão e trazê-lo para cima, porque Deus nos quer todos iguais. Dá para entender isso, irmãos? É claro na palavra de Deus esse conceito. E no verso 14 ele diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando chegamos ao conhecimento e à maturidade espiritual, pelo auxílio de cada membro da igreja, pelo exercício dos dons que há entre nós, nós deixamos o patamar de meninos. Nós paramos, nós sossegamos, não ficamos mais andando de um lado para o outro, ouvindo um, ouvindo o outro. Isso é um problema hoje, porque a gente tem um troço chamado internet. Essa pregação está indo aí ao vivo pela internet. E tem gente de um monte de lugar, de outras igrejas, ouvindo eu falar. E a gente tem essa mesma liberdade, né? E você ouve um pastor aqui, você ouve um pastor lá, um fala uma coisa, o outro fala outra totalmente diferente. E você fica ouvindo daqui e dali, e aí você fica como um menino, agitado. Hoje eu vou no culto daquela igreja, hoje eu vou naquela outra, e hoje eu estou mais para essa aqui, porque esse cara aqui é mais legal, então hoje eu estou mais para aquele outro, que é mais duro. Então a gente fica ali agitado, de um lado para o outro. E quando você está de um lado para o outro, você não finca raízes. E a Bíblia diz que eu preciso ter raízes, estar alicerçado, enraizado. A minha vida tem que ter raízes, mas é uma evidência da infantilidade essa constante perambulação evangélica gospel que nós hoje fazemos nos canais do YouTube, nas igrejas, nos templos, como um grande controle remoto, que a gente muda a estação se não estiver nos agradando. Isso é característico da criança. Mas quando estamos num corpo em que há um crescimento, em que há uma maturidade, em que a gente realmente exerce essa unidade, o resultado disso é que eu deixo o patamar de criança,
e eu passo a uma estatura que eu devo chegar porque Deus a tem para mim, e eu então paro de ser levado por vento, paro de cair na artimanha de homens, paro de cair na astúcia desses homens que me induzem ao erro. Quando Paulo fala da astúcia dos homens que por artimanhas induzem ao erro, ele fala de um erro sutil. Porque o erro grave, crasso, como a gente fala, né? Esse erro todo mundo conhece. Se eu chegar aqui e disser um absurdo, você já sabe logo que é um absurdo. Mas o problema é quando a gente fala umas coisinhas que parece que tem sentido, né? Parece que aí bota 2 ou 3 versículos, apoia a ideia, e você diz, realmente, mas esquece o contexto geral das Escrituras, e esquece os princípios de Deus. Então é nessa artimanha, nessa astúcia, que muitos homens induzem ao erro e fazem com que aquela pessoa imatura, inexperiente, infantil na sua fé, fique por aí, rodando, ao invés de crescer, se firmar e colaborar para o crescimento de outros. Porque cada um que chega ao nível e à estatura que Deus deseja, deve agora puxar os outros para perto de si. O problema é que as coisas nas igrejas, de uma maneira geral, ficaram tão doidas, que hoje existem igrejas onde a gente compete entre si para ver quem é melhor. Já era assim no tempo de Jesus, e Jesus repreendeu os seus discípulos. Quando quisiam ser maiores, Jesus é só quem quiser ser o maior que sirva todo mundo. E aí a gente começa a ter competição na igreja para ver quem é mais espiritual, quem conhece mais a Bíblia, quem é mais teólogo, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Quando é o contrário do que a Bíblia diz. Todos têm que estar no mesmo nível. Se eu conheço mais a Bíblia que o meu irmão, qual é a minha posição? Ensinar a Bíblia para ele. Se eu de alguma forma tenho um relacionamento mais profundo com Deus, qual é a minha posição? Chamar esse meu irmão para andar comigo. Para que ele fique mais próximo de mim e a gente chegue junto no mesmo lugar. Mas a gente não quer chegar junto aqui, a gente quer ganhar. Essa visão triunfalista que a gente tem na igreja, você tem que ganhar, você tem que chegar em primeiro lugar. O nosso primeiro lugar é quando chega todo mundo junto na linha de chegada, irmão. Deus não quer que ninguém fique para trás. Jesus ensinou isso com a própria vida. Não quer deixar ninguém para trás, a gente tem que cruzar a linha de chegada todo mundo junto. Nós estamos numa corrida que não vai simplesmente receber a glória, o que rompe a linha de chegada. O que é importante para a gente é que aquele que for manco para trás, você volte lá e busque ele, para que ele venha junto contigo na mesma velocidade, no mesmo rumo. Então essa infantilidade só vai acabar quando houver a maturidade, o fortalecimento e o crescimento espiritual. E para concluir, o apóstolo Paulo, ele diz no verso 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Verdade em amor sempre tem que andar juntos. É o que Paulo diz nessa conclusão. Equilíbrio produz o próprio crescimento da igreja. Ele mostra aqui que é o próprio corpo, por esta cooperação, efetua o seu próprio aumento. A igreja cresce por si mesma, irmãos. Não existe uma tática, uma técnica para a gente fazer a igreja crescer, embora isso seja ensinado. Tem um monte de pastor aí que vai na biblioteca buscar livros para aprender como dar crescimento à igreja. Não tem essa técnica, porque é Deus que dá crescimento à igreja. Quando a igreja está ajustada, ela produz o seu próprio crescimento motivado pelas bênçãos de Deus. Então a unidade e a harmonia do corpo é que fazem com que o corpo cresça. Quando cada junta coopera para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. Quando cada membro do corpo tem um só propósito, levar o corpo adiante. Quando não há brigas internas, já não chega o inimigo de fora, a gente ainda vai brigar dentro. Quando isso não acontece, aí a igreja naturalmente cresce.
sem mágica, sem método, sem programas especiais de crescimento. Simplesmente acontece o que Deus deseja e a igreja simplesmente cresce. Essa é a unidade que Deus espera de nós. Se você quer ser invista no seu crescimento espiritual. E uma vez que você cresça espiritualmente, traga outros para perto de você. Traga outros para andar contigo. Não para se destacar, mas para estar junto. Para que todos cheguemos à mesma altura, ao mesmo patamar. Todos estejamos juntos. Esse é o propósito de Deus na unidade da igreja. Amém? Vamos orar. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. E a ceia fala de unidade. A ceia fala de Jesus sendo lembrado por todos aqueles a quem Ele abençoou. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela fale ao nosso coração de maneira que mude a nossa vida, o nosso entendimento. Mude o nosso propósito, o nosso objetivo. O que nós temos buscado? É destaque, Senhor. O que nós estamos querendo? É proeminência? O que nós buscamos, Senhor? Que a gente busque o crescimento do corpo, que a gente busque a edificação da igreja, que a gente busque a unidade, que a gente busque a humildade, a mansidão, a paciência, para que a gente possa suportar a debilidade do outro e de repente ter todos juntos no mesmo patamar, no mesmo nível, no mesmo crescimento, porque é o que o Senhor deseja em última instância. E que assim aconteça, Pai, através da ação do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Abrimos o nosso coração para receber a Tua orientação. Fala conosco, nos dirige, muda nosso comportamento, Senhor. Muda as nossas atitudes, nos dá maturidade, nos dá crescimento, Pai. É o que eu te peço junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.